Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui para fazer um pequeno vídeo sobre uma reflexão que Deus colocou no meu coração hoje para fazer. A gente tem que fazer aquilo que Deus põe no seu coração. Quando Deus falar contigo, no caso aqui, né, comigo, fala isso, está na hora de falar. Mas hoje eu fui estimulado por uma mensagem que eu recebi de um amigo que há muito tempo não sabia dele. Ele está morando no norte do estado, aqui do Mato Grosso do Sul, e diz que está morando numa fazenda. E hoje ele mandou uma mensagem para mim que diz que ouviu, aliás, assistiu um vídeo meu, e que ele ficou feliz, despertou nele ali saudades do tempo que nós convivemos, e eu pensei, está na hora de fazer outro vídeo. Não contando que o Face vive falando para mim, está na hora de fazer uma nova live. Mas vamos lá no assunto que eu quero meditar hoje. O assunto que eu quero meditar é sobre a santificação. O viver de modo santificado. Um viver de modo santificado. Essa questão de santificação é polêmica. Vou dizer por quê daqui a pouco. Não dá para falar tudo, claro, nem tenho essa pretensão, nem teria. Em poucos minutos, falar tudo sobre santificação, jamais. Não teria essa condição, nem posso dizer que tem essa condição de falar tudo sobre nada. A gente nunca tem condição de falar tudo sobre nada. Mas, aqui, a Bíblia diz, Hebreus 12, 14, assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Normalmente, a gente vive num mundo de conflitos. E olha que esse tempo que nós estamos vivendo está sendo um mundo de conflito como talvez não houve no passado. A gente nunca pode falar isso, porque a gente não conheceu e nem viveu o passado longínquo. Mas, devido às condições tecnológicas da mídia, das mídias sociais, enfim, da comunicação moderna, a inteligência artificial, que está fazendo coisas coisas boas, mas também coisas que nos preocupam. Poderia até falar sobre isso no outro vídeo. Mas aqui agora é santificação, o viver de um modo santificado. Aqui a palavra diz seguir a paz com todos. Olha, não é fácil. Não é fácil viver a paz com todos. Mas é claro que a gente deve se esforçar para viver a paz com todos. Não vai ser fácil? Não é fácil. Mas a gente deve se esforçar para viver a paz com todos. E principalmente nesses dias que estamos vivendo, nesse mundo que estamos vivendo de polarização. A palavra atualmente é polarização de ideologias. Ideologias para cá, ideologia para lá. Umas a gente concorda, outras a gente discorda, mas é o mundo que nós estamos vivendo. Mas a questão de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, essa questão de santificação, como eu disse, é polêmica, porque pode ser entendida de muitas maneiras até para aqueles que conhecem a Bíblia. E olhando para Jesus, será que Jesus tinha uma vida santa? Acho que ninguém duvida que Jesus tinha uma vida santa.
mas ele comia com pecadores, que naquele tempo, para os judeus, era proibido, era uma maneira que eles entendiam que era contaminar-se, se a pessoa tinha qualquer ligação ou comunicação com pessoas estranhas à comunidade de Israel. E havia até os Hashidim. Sabe o que é o Hashidim? Era uma seita que deu origem aos fariseus. Os Hashidim, eles achavam que tinha que se isolar e só se comunicar e só ter comunhão com o povo da sua raça, da sua a sua etnia, né? Hoje a palavra é essa, etnia. Então, os Hashidim eram separados, esse é o significado da palavra em hebraico, eram separados. E no tempo de Jesus, Jesus condenou aqueles fariseus pela maneira errada que eles viviam, porque eles queriam que a santificação fosse uma coisa exterior, fosse uma coisa das vestes, enfim, da comida e tantas outras coisas que para eles era a santificação. Mas para Jesus não era nada disso. Para Jesus, a santificação estava no coração. Era o coração santificado. E Jesus condenou e disse, olha, é do coração que saem as brigas, contendas, as malícias, o adultério, enfim, tudo que é maldade, Jesus diz, sai do coração. Então, o que é preciso ser santificado é o coração. Agora, o modo de viver santificado foi progredindo dentro do cristianismo de uma tal maneira que os monges achavam que para ser santificado eles tinham que se isolar, sair do meio da comunidade e criar uma comunidade própria deles nas montanhas, quem sabe? Desculpa aí. Mas era assim que eles entendiam a santificação, os monges. Ir para os montes, ir para os desertos e se isolar de todos e ali viver santificado. Só que eles descobriram uma coisa. Eles descobriram que o pecado deles ia com eles. Eles não deixavam o pecado em casa, mas o pecado ia com eles, ia no coração, ia na mente. Então não adianta se isolar. Aliás, Jesus diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Está lá no Sermão da Montanha. Jesus disse isso. Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então, a questão, o grande desafio para o cristão é ser santo no meio do pecado. No mundo pecador, contaminado, com a corrupção, com o adultério, com as práticas contra o semelhante, contra o próximo, práticas nocivas contra o próximo, as injustiças sociais, as injustiças até dos tribunais, mas a vida santa que nós temos que viver é esta vida do dia a dia. E o grande desafio, portanto, do cristão é ser santo no meio do pecado. E assim que era Jesus. Jesus não se contaminava vivendo no meio das pessoas e do pecado. Mas é o coração que importa. E o grande desafio é isso. Não praticar o pecado no meio do pecado. Suportar o pecado. E viver de maneira que agrada a Deus ali, no mundo. Jesus disse isso na sua oração sacerdotal de João capítulo 17. Pai, eu não peço que os tire do mundo. Então, nós vivemos no mundo. E temos que dar aqui o testemunho cristão. Temos que viver uma vida
digna de cristão no mundo. E o coração que é preciso ser santo. A mente, né? A Provérbios diz que é do coração que tem as saídas da vida. Então, se a pessoa pensa, o coração aí é sinônimo de mente, é sinônimo de pensar. Portanto, vestir que muitos aí buscam isso, né? Mas eu quero ler para você 1 Pedro 3, 3, que diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. O homem aqui é no sentido genérico, porque a mulher está falando ali da mulher ter dentro de si o homem interior, que é o homem genérico, né? Do gênero humano. Interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então eu quero deixar aqui no final desta palavra isso, que o que interessa para Deus é isso aqui: interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Portanto, meu amado, meu irmão, meu amigo, eu deixo para você esta palavra. A santificação que Deus quer é a santificação do coração. Agora, é claro que nós, como cristãos, não podemos viver de modo indigno da nossa fé. Não podemos... tem coisas que a Bíblia condena. Nudismo, por exemplo. A Bíblia condena o nudismo. Então, não é a maneira correta do cristão viver nudo, porque a Bíblia condena o nudismo. E lá no Apocalipse fala sobre esse nudismo, mas lá também a questão do nudismo lá é mais espiritual. Mas no céu não tem ninguém nudo. No céu todo mundo está vestido. Os anjos estão vestidos. Todos estão vestidos. Portanto, o nudismo Deus condena. É uma prática condenável o nudismo. Portanto, o cristão deve se preocupar sim com essas questões que a Bíblia condena. Mas não porque... vamos dizer assim, ali está a santidade. Não, a santidade primeiro está no coração, depois vem o exterior. O exterior demonstra o interior. A conclusão final da minha mensagem é essa. A conclusão é essa. O exterior demonstra, o interior demonstra-se no exterior. Como está o seu interior, vai ser o seu exterior. Que Deus assim nos abençoe. Mas eu quero encerrar esta mensagem orando para você, e uma oração especial. Porque que oração especial que eu quero fazer é pela sua saúde. Saúde espiritual e saúde física. Que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, para ser transformado numa nova criatura. E também que o seu corpo seja sadio. Porque Deus quer um corpo sadio para você. Deus quer um corpo sadio para nós. Está explícito isso. Jesus curou todos que foram buscar a saúde nele. Ele curou todos. E ele quer curar você. Porque Jesus quis curar. Só um leproso que perguntou: se quiseres, pode curar-me. Jesus respondeu para ele: eu quero. E nunca mais ninguém perguntou se Jesus queria curar ninguém. Porque Jesus sempre quis curar. E Jesus quer curar você. E eu quero orar por você. Seja o mal que você tiver, creia tão somente. E você vai ser abençoado nessa oração e vai ficar curado dessa doença. Não tem problema aqui que o meu vídeo está ficando um pouco extenso, mas eu quero abençoar a sua vida com essa oração de cura. Senhor meu Deus, nós cremos na tua palavra.
E a tua palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Jesus Cristo curou a todos que a ele foram, e todos aqueles que tocaram em Jesus, nas suas vestes foram curados. E assim eu oro por essas pessoas que estão me assistindo aqui. Se alguém está enfermo, tem uma enfermidade, pode ser que seja um câncer, pode ser uma enfermidade incurável, que o médico já diz que é incurável, a ciência diz que é incurável, mas o Senhor tem poder para fazer milagre, curar aquilo que é incurável. E eu peço que se essa pessoa crê agora nesta oração, se essa pessoa crê no Deus que cura, se essa pessoa crê no Jesus que salva e cura, eu peço que em nome de Jesus, esta pessoa seja curada e liberta em nome de Jesus, para a glória de Deus, e também seja cheia do Espírito Santo, porque Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Eu quero essa bênção para você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.